vestibulandos, um grande abraço para os nossos alunos do Matriz CH, o melhor curso específico de Belém de Ciências Humanas. Quero mandar um abraço também para você, aluno de ensino médio em geral. Hoje eu, professor Denis Vasconcelos, venho aqui fazer um bate-papo rápido contigo sobre um item de uma edição anterior do Exame Nacional do Ensino Médio que trouxe no seu texto base uma citação de Maquiavel e o enunciado exigindo de você que marque a alternativa que demonstre o vínculo entre o pensamento político de Maquiavel e o humanismo renascentista. Então, uma coisa interessante, acompanhe aqui rapidamente, olha só, quando você está estudando Maquiavel, seja nas aulas de história, nas aulas de filosofia ou sociologia mesmo, não esqueça que Maquiavel vive essa transição do século XV para o século XVI, que é exatamente esse contexto que nós vamos identificar aqui como o contexto histórico do humanismo renascentista. E aí, quando você está fazendo leitura sobre o tema, não esqueça que o humanismo renascentista, ele vem, entre outras coisas, apresentando essa valorização do homem como um sujeito da história. E aí, quando você está fazendo a leitura acerca do tema, você percebe que essa concepção de homem e essa própria perspectiva acerca da história que você tem se construindo já na modernidade, difere-se muito do que nós temos num cenário como o medievo. Além dessa valorização do homem como um sujeito da história, a gente percebe também no humanismo renascentista essa valorização da razão enquanto um fundamento da ação do próprio homem. Ou seja, é interessante na tua leitura, no teu estudo sobre o tema, perceber que já na formação do mundo moderno, nós temos uma grande tendência, que é a tendência de secularização do pensamento. Então, o que eu digo aqui para você rapidinho? Se você pegar a teoria política tradicional, e quando eu falo aqui em teoria política tradicional, eu estou falando seja da perspectiva política clássica ou medieval, a gente percebe uma preocupação muito grande desses pensadores com o quê? Com a elaboração de tratados para falar sobre o bom governo. Maquiavel não tem essa perspectiva. Eu diria a vocês que Maquiavel está muito mais preocupado em elaborar um discurso racional sobre o governo que é possível do que sobre qual seria o melhor governo ou o governo perfeito. Então, nesse sentido, se a tendência nesse processo de formação do mundo moderno é de um pensamento secularizante, um pensamento orientado por essas questões da própria razão, o que eu digo a você então? É interessante perceber que se Maquiavel faz parte desse contexto histórico do humanismo renascentista, se alguns autores consideram Maquiavel como um pensador do humanismo, isso te ajuda a entender, então, a partir dessas características, por que quando ele estuda o seu objeto, que é o poder, que é a política, ele estuda a partir dessa perspectiva, que é a perspectiva racional. Por isso que é muito comum nas aulas você ter as afirmações na direção de que Maquiavel é visto como fundador da ciência política. Eu diria nesse sentido, então, que parece ser, nesse momento, o primeiro pensador já no mundo moderno a dar um tratamento para as questões do poder, para as questões da política, do governo e do Estado, a partir de uma perspectiva da própria razão. Daí a ideia de que Maquiavel, portanto, parece fundar um realismo político. Então há uma grande diferença entre o dever ser e ser. E eu digo a você, Maquiavel adota um método histórico e substitui o dever ser pelo próprio ser. Então, dentro dessa rápida conversa que nós tivemos, se você vai procurar alternativa aí nessa questão que aparece no nosso vídeo, se a questão pede para você marcar alternativa que expresse o vínculo do pensamento político de Maquiavel com o humanismo renascentista, por isso que a alternativa correta é essa, que aponta para a ideia da confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Então, quer saber mais sobre essas questões? Quer conhecer o pensamento político de Maquiavel? Vem para a nossa turma, que é a turma Resolution, onde você, que tem pressa para o Exame Nacional, que está com pressa aí em se preparar para a prova do Enem, ou você que está com dificuldade na própria escola, vem para a nossa turma, a turma Resolution, o melhor curso específico de ciências humanas da cidade.